Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que foram feitas lá no meu Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas e vocês mandaram algumas perguntas lá e eu falei que eu iria responder em vídeo aqui pro YouTube. Então já deixa o teu like, comenta aqui embaixo no final do vídeo o que você achou, tá? E não esquece de se inscrever no canal para me ajudar com a divulgação. Então vamos lá? Eu tirei print de todas as perguntinhas, né? Então eu vou ler aqui e vou a pergunta e vou responder para vocês, tá bom? Então, primeira pergunta. O seu marido te ajuda com os afazeres de casa? Sim, gente, como eu sempre posto lá no meu Instagram, até no vídeo de limpeza que eu postei aqui, o trabalho de cuidar da casa é dividido entre eu e ele. Eu e o Gabriel, no caso, né? A gente sempre divide as tarefas, no caso, se eu cozinho, ele lava a louça, nos dias de faxina, se eu lavo o banheiro, ele lava a área, ele limpa a casa e eu faço a janta, por exemplo. Então, o nosso trabalho aqui em casa é dividido. Eu acho que foi-se o tempo em que as mulheres precisavam fazer absolutamente tudo dentro de casa, né? Eu trabalho fora, assim como ele, então nada mais justo do que ele me ajudar com as tarefas aqui em casa. A mãe dele sempre ensinou que eles têm que ajudar a esposa, né? Tudo certinho. Eu acho isso muito lindo e muito legal. Então, quando a gente decidiu que ia morar junto, nem precisou a gente discutir muito sobre isso, né? Ele sabia que ele também precisaria me ajudar, né? Mas é algo que ele sempre fez na vida inteira dele, no caso, ajudando a mãe dele. Então, não foi nenhuma dificuldade ele me ajudar com as tarefas de casa aqui também. Então, sim. Ele me ajuda em tudo, me ajuda a cozinhar quando eu preciso, nos finais de semana, quero fazer algo mais elaborado, ele me ajuda, limpa a casa, põe a roupa na máquina, lava a área. Eu sempre faço o almoço e a janta e ele sempre lava a louça. Então, as nossas tarefas, elas são super divididas aqui em casa, tá? Sentiu medo de mudar de cidade? Sim e não. Quando eu comecei a namorar sério com o Gabriel, ele já estava morando aqui em Sorriso, então em algum momento eu sabia que isso ia acontecer. E com o passar dos anos eu fui preparando a minha cabeça para isso, né? Principalmente no último ano, que foi no ano passado, no ano de 2021, que os nossos planos era eu vir morar aqui quando eu terminasse a faculdade, que seria agora no meio do ano, julho de 2022. Mas acabou que eu vim antes. Então eu já esperava, já sabia que eu ia ter que vir pra cá se a gente quisesse casar, né? Porque ele tem uma empresa aqui. Então, consequentemente, era fato que eu iria vir pra cá. Eu não senti tanto medo porque nos últimos meses, né, eu sempre estava aqui em Sorriso. E depois que a gente alugou essa casa, a gente alugou ela em dezembro e eu vim morar só em janeiro. Então, o mês de dezembro inteiro eu fiquei as férias aqui. Então, eu fui me adaptando aos poucos, sabe? Na verdade, eu senti medo depois que eu já estava morando aqui, né? Assim, não por questão do meu relacionamento ou por ter mudado de cidade, mas porque eu deixei todas as pessoas que eu conhecia, né? Minhas amigas, os meus amigos, pessoas que eu gostava muito lá em Sinop. Então a questão de sentir medo era mais porque é algo novo, e quando a gente começa algo novo na vida é sempre difícil, né? A gente sempre tem medo, mas nem por isso a gente tem que deixar de tentar também. Então foi mais por isso. Hoje em dia tá tudo bem, foi muito natural, foi muito normal assim pra mim. Não tive nenhuma dificuldade, a minha única dificuldade foi essa, né, em deixar os nossos amigos, meus amigos, as minhas amigas, as pessoas que eu conhecia. Eu tinha muitas clientes lá também, então eu senti medo disso. O meu medo mais foi esse, assim, o medo de me sentir segura, de não ter tantas pessoas aqui quanto eu tinha pessoas lá. Mas Deus tem um propósito para tudo na vida da gente, né? E foi isso que Ele preparou. A gente tá simplesmente recebendo de coração aberto. Vai voltar a vender makes e óculos? Bom, para quem não sabe, eu já tive uma loja em casa, uma loja online, mas eu também fazia atendimentos em casa de maquiagem e de óculos de sol. Eu comecei a vender maquiagem em 2019, em agosto de 2019, e isso foi até mais ou menos uns 2 anos vendendo maquiagem. Até que chegou um momento que eu desanimei e a concorrência começou a ficar muito grande, começou a abrir muitas lojas e começou a ficar cada vez mais difícil. E eu também comecei
a trabalhar fora, então exigia muito de mim também. Por conta do tempo eu decidi parar, mas decidi daí iniciar a venda de óculos, porque a gente que vende não consegue ficar quieta, tem que estar vendendo alguma coisa, né? Comecei a vender óculos, vendi por 1 ano, e aí depois que eu me mudei pra cá, que é recente, eu parei. Então, maquiagem, os meus planos era abrir uma loja de maquiagem, sabe? Era o meu sonho, eu amo maquiagem e amo cosméticos, então era o meu sonho abrir uma loja de maquiagem. Mas isso foi acabando, sabe? Eu vi o quanto era difícil, o quanto não é fácil. Não que isso seja um motivo para eu não ir atrás dos meus sonhos, mas assim, eu acho que agora eu tô em outro momento, em uma outra fase, né? Então eu preciso viver essa primeiro, para depois pensar se realmente aquilo valeria a pena e tudo mais. E os óculos, também amei vender óculos de sol, acho que foi muito bom o tempo que eu trabalhei vendendo óculos, fiz muitas clientes, fiz muitas amigas através disso. É aquele negócio, né? O network que você faz quando você vende algum produto, ele é inexplicável. Maquiagem, hoje em dia, eu acho que eu não pretendo voltar a vender. Ou eu falo hoje, né? Hoje eu acho que eu não voltaria a vender maquiagem, porque é um investimento muito alto. Você tem que ter muitos produtos ali para fazer um conjunto, às vezes diversidade de marca. Então é um pouco mais difícil, o investimento é muito alto. Agora, óculos, sim. Óculos eu tenho vontade, pretendo voltar a vender, nem que seja virtual novamente, né? Pelo Instagram, faz atendimento em casa, que hoje em dia as pessoas estão optando bem mais por isso. Então, óculos sim, maquiagem não. Qual vai ser a sua próxima viagem? Bom, tem um dos vídeos aqui no canal que eu postei falando que o motivo para eu criar um canal no YouTube é gravar os vídeos e deixar aqui para que depois eu possa ver, né? E o que mais me motivou foi uma viagem que eu tenho marcada, né? E a questão da gravidez, que eu pretendo compartilhar tudo aqui, até para depois eu olhar e lembrar desses momentos, sabe? Então, a minha próxima viagem, que nós temos planejada, que eu espero que dê tudo certo, porque nem sei, é para Londres em janeiro de 2023. É o intercâmbio da escola, né? Do meu trabalho, da escola do meu esposo, do meu noivo, do meu marido, como vocês quiserem falar. A gente já mora junto, mas enfim. Então, a próxima viagem que tá marcada, planejada, seria essa viagem para Londres, tá? Qual você acha que vai ser a sua maior dificuldade para o intercâmbio? Bom, eu sempre tô postando lá no meu Instagram, né, tipo, sobre essa viagem. Então, isso acontecer para mim vai ser, assim, a realização de um sonho, que é viajar para fora, né? E eu acho que a maior dificuldade que eu vou ter vai ser lidar com o frio. Lá vai estar no inverno, então vai estar aquele frio de congelar os ossos, sabe? Então eu acho que pra mim, que sempre vivi num calor dos infernos, vai ser um pouco difícil lidar com isso. Mas do resto eu acho que vai estar tudo certo, né? Lembro quando você não quis mais postar nada e apagou várias pessoas do seu Insta, mas deixou eu. Um monte de coraçãozinho. Um beijo, Tamires. Muito obrigada. Então, eu tive essa fase aí, não faz muito tempo, né? Eu acho que foi no ano passado, no finalzinho do ano passado. Eu excluí mais de 1.200 pessoas do meu Instagram e bloqueei ele. E também privei aquela questão de você encaminhar os stories, sabe? Tipo, de ficar encaminhando para outra pessoa. Bloqueei essa função. Então, ninguém consegue compartilhar meu stories, a menos que faça um print, alguma coisa do tipo. Porque eu sentia que muita gente que estava lá eram pessoas que não tinham nada a ver, digamos assim, vou falar dessa forma. E naquela época, tipo, há 6 meses atrás, eu tava muito pilhada com muitas coisas na cabeça, ia passar por muitas mudanças. Então, quando alguma coisa não dava certo, eu pensava, poxa, é porque às vezes eu comentei antes de dar certo, alguma coisa do tipo. A gente tem muito esse negócio, né, de, não conta os seus planos pra ninguém, porque pode dar errado, aquela pessoa assim, aquela pessoa assado. Eu às vezes acredito nisso e às vezes eu não acredito, porque assim, como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal, o intuito de fazer vídeo pro YouTube era não me importar com o que as pessoas iriam falar. A gente fala assim, mas a gente, no fundo, a gente se importa, né? É errado a gente se importar, porque no fim, essas pessoas, elas só queriam fazer o mesmo que você e não tem essa coragem, né? Porque tem que ter coragem pra fazer essas coisas. Então, eu tava muito pilhada naquela época lá, e aí um monte de gente chegava e falava pra mim, para de compartilhar mais a sua vida, as pessoas põem muito olho gordo, muita inveja. Não foi uma ou duas pessoas que veio me falar isso, porque tudo eu corria compartilhar no Instagram, sabe? Então eu fiquei com medo de, tipo, muito dos planos que a gente tinha fossem dar errados por conta
sabe, de energia negativa das pessoas e tudo mais, então eu fiz isso. Mas na época foi bom pra mim, foi tranquilo, eu fiquei com o coração em paz, mas eu acho que isso não signifique tanto, né? Não conta pra ninguém porque vai dar errado. É óbvio que hoje eu tô mais centrada, a gente tem os nossos planos que só eu, por exemplo, e o Gabriel a gente sabe. Eu acho que tem muita coisa realmente que não dá pra você sair contando pra um e pra outro, porque tem pessoas que não vão vibrar na mesma frequência que você, né? E às vezes o que é bom pra você não é bom pra outra pessoa. Então eu parei mais com isso, não fico compartilhando coisas que ainda não aconteceram, tô deixando mesmo as coisas fluírem. Esses dias eu vi uma pregação, acho que posso chamar de pregação do Dave, em que ele dizia que a gente está muito preocupado em se importar com o futuro, com o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui, tipo, semana que vem. E a gente tá esquecendo de viver o hoje, né? Tipo, de aproveitar o hoje, essa semana, esse fim de semana, esse mês, esse ano. Então, eu tento colocar sempre na minha cabeça que o que eu tenho de plano para daqui, tipo, 6 meses, para daqui 1 ano, tudo bem, são planos, a gente tem que se planejar, não é errado. Mas, assim, não fazer isso e esquecer que você tem uma vida ainda antes disso acontecer. Tem dias, tem horas, tem meses, tem anos, né? Por exemplo. E eu, tudo que ia acontecer no futuro comigo, eu saía compartilhando, saía falando, saía contando para todo mundo, meus amigos, colegas, conhecidos, pessoal do trabalho. E eu acho que era esse o meu problema. Eu sou inocente num nível tão grande que eu achava que não teria problema compartilhar coisas da minha vida que era bom para mim. Mas nisso eu me decepcionava, porque como eu disse, às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então eu fui lá e apaguei um monte de gente, bloqueei o meu perfil. Mas depois disso eu abri a minha cabeça, meu perfil ele é aberto, porque de nada adianta eu ter um perfil privado se eu tenho um canal no YouTube, né, pra falar sobre a minha vida e essas coisas. Então, abrir mais a minha mente, pensar que eu sou blindada por Deus, que Deus cada dia mais está me abençoando. Mas óbvio que agora filtrando tudo que eu falo, pra quem eu conto as minhas coisas, é óbvio. E assim a gente vai seguir na vida. Qual a sua comida preferida? Bom, eu gosto de comer, né? Tem muitas coisas que eu não como, mas eu geralmente gosto de comer tudo. E assim, a minha comida preferida do momento é risoto, gente. Risoto de qualquer tipo que você me chamar pra comer ou que eu pensar em fazer, eu tô comendo. Eu amo, acho uma delícia, acho super fácil de fazer. E é a minha comida do momento. Nossa, se eu pudesse todo dia ou todo fim de semana, ou 2 vezes por semana, eu tava no restaurante comendo um risoto de alguém para provar de novo, sabe? Então, minha comida do momento preferida é risoto. Frio ou calor? Então, eu achava que eu preferia o frio, mas esses dias fez um friozinho de nada aqui em Sorriso e eu já falei, meu Deus, não quero mais. Quero calor mesmo, calorão, que daí dá pra você vestir roupas mais confortáveis, dá pra você fazer mais coisa. Esses dias fez aqui 12 graus e tava horrível pra, tipo, escovar os dentes, lavar a louça, que a água tava pedra de gelo, sabe? Pra limpar a casa. Então, eu mudei meu pensamento e eu prefiro com certeza o calor. O que não pode faltar para uma dona de casa? KKKK. Ai, gente, é um pouco difícil falar, né? Tipo assim, eu acho que para ser dona de casa, eu posso até arriscar falar que é você ter um dom, viu? Porque não é fácil ser dona de casa. Tipo, ser dona de casa, trabalhar fora, ter marido, ter cachorro, ter gato. Imagina quando tiver uma criança, né? Mas assim, não pode faltar amor, não pode faltar carinho, vontade de fazer, tipo, as coisas darem certo. E vai pra frente, eu acho que todo mundo é capaz, né? Se quiser realmente cuidar de uma casa. E eu, pelo menos, eu gosto muito de ser dona de casa. É claro que tem aqueles dias em que você não quer fazer nada e o seu marido vai ter que entender, né? Então, tem aqueles dias que eu chego em casa e eu falo, hoje eu não quero fazer nada, não quero estudar, não quero fazer comida, não quero fazer nada. E aí, pelo menos, o Gabriel super me entende, então, de repente, a gente pede alguma coisa pra comer. Mas, na maioria das vezes, eu sempre tô fazendo tudo, sempre me viro, né? Tipo, sempre tô cozinhando, sempre deixo tudo pronto. E acho que no fim dá tudo certo, né? Não é fácil, é puxado ser dona de casa, principalmente pra gente que trabalha fora. Mas pra quem gosta, tipo, de ser dona de casa, de ter sua casinha, ter suas coisas, é a melhor coisa também. Falando de utensílios, vou te dar uma dica. O que não pode faltar na sua casa é uma air fryer.
Gente, isso aí salva vidas. Dá pra fazer tanta coisa e sem contar que é saudável. Então, não pode faltar amor, não pode faltar carinho, dedicação, que tem que ter, não adianta. E não pode faltar uma air fry também na sua casa, viu? Que vai te salvar em muitos momentos. Já se adaptou na cidade nova? Então, desde que eu tô com o Gabriel, a gente começou a namorar sério mesmo, em 2018, né? Finalzinho de 2017 para 2018, ele já morava aqui. Então, eu sempre estive aqui em Sorriso, né? Então, não foi nenhuma dificuldade, até porque também não é uma cidade longe, é bem pertinho, né? De Sinop, que era onde eu morava. Então, assim, tem muitas coisas que não são adaptáveis aqui. Por exemplo, como eu já postei um vídeo aqui de compras no mercado, aqui tudo é muito mais caro, o aluguel é mais caro, porém as coisas são mais próximas, né? Os locais, assim, são mais próximos. Não consigo me adaptar com os restaurantes daqui, eu acho que falta muita coisa em comparação a Sinop. É muito escasso de locais para você sair, né? E geralmente quando você sai para algum lugar é tudo muito caro. Então não consigo me adaptar a isso. E combustível também é mais caro, então tudo aqui é mais caro. Então isso, eu acho que eu nunca vou conseguir me adaptar com isso, porque em Sinop tudo era mais em conta e tudo mais, mas a gente vai vivendo, né? Foi a cidade que o Gabi escolheu para empreender, para abrir o próprio negócio. Então, tô me adaptando aí cada dia que passa. Vamos ver o que vai dar. Pretende morar fora do Brasil? Se sim, onde? Eu e o Gabriel, a gente já conversou sobre essa possibilidade, né, de morar fora. Mas não é algo assim que a gente pensa para daqui, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É algo que a gente pensa a longo prazo. Mas óbvio que a gente pretende, sim, daqui 10, 15 anos, talvez, morar fora. A não ser que em circunstâncias da vida aconteça da gente ter que ir antes, né? Mas sim, a gente pretende morar fora, né? Quando a gente já estiver bem aqui no Brasil, estiver instável, principalmente financeiramente. Quando a gente conseguir um passaporte para ir para lá morar legalmente. Então, sim, a gente pretende morar fora. Cidade, local, se a gente não tem... Nunca chegou a pesquisar sobre isso, qual local eu iria. Nunca chegamos a pesquisar sobre, mas é uma coisa que tá assim nos nossos planos, não é uma coisa que a gente fala, não, eu nunca iria. Não. A gente tem, sim, planos de morar. E se for da vontade de Deus, né? Quem sabe um dia. Uma pergunta bem polêmica agora. Qual é a sua opinião sobre a próxima eleição para presidente? Eu não sou uma pessoa que sou de discutir política. E até para quem é muito, assim, fanático por política, não discutir isso é um erro, né? Você tem que estar por dentro de tudo, tentar saber o que é o melhor para o Brasil, o que não é, né? Saber quem que você tá votando, quem que você não tá. E enfim, mas eu não acho nada. Tipo assim, não acho nada mesmo. Tem um aí que eu não voto do mesmo jeito. Pra mim são tudo farinha do mesmo saco. A gente vota em um pensando que vai ser bom, no final das contas não é. Aí se a gente colocar um pior, vai ficar pior do que tá. E é tipo isso. Não sei como que vai ser. Não sei como vai ser o futuro do Brasil, do nosso país. Porque eu falo, tá cada dia pior. Tá cada dia difícil de conviver, de sobreviver mesmo, assim, no momento que a gente tá agora, viu? Então, não tenho nada a declarar sobre isso. Não gosto de discutir política. Principalmente com gente que é muito assim, sabe? Odeio, é um assunto que eu não gosto de falar. Tenho, assim, as pessoas que eu, né, penso, assim, em votar, penso em estudar para saber em quem que eu vou votar. Mas não é algo que eu gosto, assim, de falar, de discutir, sabe? Sobre isso. Onde você pretende estar aqui daqui a 10 anos? Então, uma vez eu assisti um vídeo, ou foi uma palestra que eu participei, em que nós temos que ter propósitos na nossa vida, né? E eu sempre falo muito de propósito. É saber o que você quer para sua vida, que legado você quer deixar para daqui 10 anos. E, assim, planejar a vida, né, a longo prazo. Então, daqui 10 anos eu espero estar bem financeiramente, espero estar com uma família bem estruturada,
Espero saber já falar o inglês fluentemente, né? Mas enfim, espero estar com a vida mais leve, mais despreocupada, né? Daqui até lá eu vou estar com 35 anos, então eu vou estar novinha ainda, né? Só de pensar que vai passar esse tanto de ano, eu ainda vou estar com 35 anos. Então eu quero estar assim, bem, feliz, né? E é isso. Quem é a Railene fora das câmeras? Ai, muito difícil essa pergunta porque eu não sei responder. Eu vou deixar para quem me conhece. Você que me conhece, sabe como que eu sou fora das câmeras? Comenta aqui embaixo. A Railene fora das câmeras é. E comenta aí o que eu sou, para quem me fez essa pergunta entender como que eu sou fora das câmeras, tá bom? Faz isso, não vai me deixar no vácuo, beleza? Como que está a vida de casada? Então, gente, quando eu decidi que eu e o Gabriel iríamos morar junto, eu recebi muitos comentários assim, depois que casa muda muito, porque quando namora é assim, é assado, mas quando casa, aí que você vai ver, não sei o quê. Gente, eu não sei o que aconteceu na vida dessas pessoas, assim, mas comigo tá sendo ótimo. Até porque eu e o Gabriel já tinha um relacionamento longo, né? E também porque a gente já teve muitos momentos juntos, assim, 24 horas. Férias, feriados, nossas férias de fim de ano. Então, nas primeiras oportunidades que a gente tinha de ficar juntos o tempo inteiro, a gente ficava. Então, pra mim tá sendo ótimo, tá sendo até melhor do que eu esperava. O Gabriel é uma pessoa, assim, foi um presente de Deus na minha vida. E não vai ficar se achando não, tá, amor? Só porque eu tô falando isso. Mas assim, foi mais do que eu pedi pra Deus. Eu sempre costumo falar assim que Deus, ele sempre tá me dando mais do que eu peço pra ele, né? Então eu sou muito grata a Deus por tudo, por ter me dado uma pessoa assim, colocado uma pessoa tão especial na minha vida, que se preocupa muito comigo, porque afinal de contas eu sou sozinha aqui, né? A minha família toda mora em outro estado, eu tenho só minha irmã, mas ela também não mora mais aqui. Não mora aqui, na verdade, comigo, né? Então, é desse jeito que funcionam as coisas. Então, pra mim tá ótimo, tá melhor do que eu esperava, na verdade, e tá bem melhor do que quando era só quando a gente namorava, porque era um namoro que eu tava lá e ele tava aqui, então pra mim era muito difícil. Então, estar junto com ele, pra mim, é a melhor coisa. Conta um pouco da sua história. Pergunta da minha amiga Jéssica. Um beijo, amiga. Então, eu acho que essa pergunta seria para um outro vídeo para falar só disso, porque se eu for contar um pouco da minha história, mesmo resumidamente, eu vou ficar horas aqui contando para vocês como que foi todo esse meu processo, né, de vida, que eu me declaro assim, que eu tenho uma experiência desde quando eu saí da casa dos meus pais, né, então acho que seria isso, contar um pouco da sua história. Então eu acho que daria para eu fazer um outro vídeo falando disso, porque são muitas coisas que aconteceram. E eu acho que dá pra gravar um outro vídeo só falando disso, tá bom, amiga? Bom, meus amores, então o vídeo de hoje era esse, né? Perguntas e respostas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Quem sabe depois eu não abra uma outra caixinha de perguntas lá para perguntas novas, se de repente vocês gostarem desse tipo de vídeo. E já tô pensando no que mais eu posso estar gravando, já tô ficando sem ideia, muito difícil pensar em conteúdo pra cá. Mas assim a gente vai se virando, né? Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.